Olá, tudo bem com você? Bem-vindo mais uma vez aqui ao meu canal. Você sabe que aqui no canal a gente tem também o bom hábito de quando em quando apresentar algum testemunho de vida, de conversão, de superação, especialmente histórias que mostram a atuação de Deus, a mão de Deus agindo em uma pessoa, em uma família. E hoje é o caso. Eu convidei aqui para conversar comigo a Letícia Salles de Moraes Brunhara. Tudo bem, Letícia? Tudo bem, pastor Michelson, graças a Deus. E o senhor? Bem também, graças a Deus. E é Ótimo. muito bom ter você aqui no nosso canal, tá bom? Eu Muito vou, obrigada, eu que agradeço. eu vou apresentar aqui alguns traços rápidos aqui biográficos dela. Tem bastante experiência aqui em várias áreas, mas, por exemplo, ela é palestrante, né? Tem, inclusive, nas redes sociais uma presença bem ativa. Desde 2019 ela atua como palestrante, como infoprodutora, coach pessoal também desde 2019, e autora, né? Estreou aí com um livro em coautoria, Elas que Inspiram. Eu vou depois voltar a esse assunto, nós vamos falar um pouquinho sobre esse livro aqui também. Ela tem um bacharelado em coach e desenvolvimento humano, tem cursos em psicanálise integrativa, gestão do conhecimento e mapeamento de competências, e várias outras, oratória e liderança, enfim, um currículo aqui interessante na área de comunicação e também estudos em neurociência. Uma pessoa bem preparada para conversar com a gente, mas especialmente preparada pela vida, porque a Letícia tem uma experiência, como eu disse, de vida, de conversão, uma experiência com Deus que me trouxe, que me fez, né, convidá-la para a gente conversar um pouquinho sobre. E eu começo perguntando para você, Letícia, sobre a sua infância, suas primeiras experiências religiosas. Conta um pouquinho para a gente como foi isso. Sim, bom, quando eu falo da minha infância, eu tive contato com muitas religiões diferentes, porque na minha família, o lado do meu pai tinham pessoas espíritas, o lado da minha mãe tinham pessoas católicas, alguns evangélicos, só que assim, não existia uma base muito sólida de uma crença. Então eu costumo dizer que quando eu olho para o passado, eu vejo uma estrutura religiosa familiar muito sincretista, porque eram várias crenças e nenhuma com fundamento e embasamento muito forte. No entanto, durante a minha infância, eu não tinha contato com historinhas bíblicas, com o culto familiar. Então, dentro da área religiosa, havia uma carência, havia uma lacuna. Então, eu não tenho, assim, grandes lembranças dos meus pais me levando à igreja ou coisas do tipo. Isso começou ali a partir da minha adolescência. Mas a infância em si foi bem carente dessa parte religiosa. Letícia, como muitos jovens, né, especialmente nessa geração, você acabou em algum momento também se envolvendo com essas ideologias ditas progressistas, né, especificamente com o feminismo. Como foi isso? Eu costumo dizer que o progressismo, ele é progressivo. Ele não atua de uma só vez, ele vem por várias frentes. Até porque as pessoas ou a mente que está por trás desse movimento, elas são muito articuladas e muito organizadas no sentido de serem pacientes para instalar as suas ideias. Então, hoje, conhecendo, né, várias coisas dentro do Adventismo, dentro da Bíblia, também tendo estudado um pouco sobre essas ideologias, eu percebo que, para mim, elas vieram por três frentes muito fortes. A primeira, por mulheres da família, que mesmo sem perceber ou não sendo feministas declaradas, beberam das fontes do feminismo. Ali da primeira onda do feminismo, né, do final do século XIX, começo do século XX, e isso veio propagando ideias e falácias de que a mulher deveria se sobressair ao homem, de que a mulher jamais deveria depender do homem, e coisas nesse sentido. Então, dentro da família, havia esse viés feminista muito forte, ainda que as mulheres não tivessem consciência sobre esse fator. Um segundo viés muito forte me levou a acreditar, né, a beber dessa fonte, foi a questão dos artistas, da mídia, né? Até no seu livro, Os Bastidores da Mídia, você explana muito bem essa questão, que foi o sentido assim, todos os artistas que eu gostava na minha adolescência, os filmes, as séries, as coisas que eu consumia, sempre tinha uma mulher que era uma personagem muito empoderada e muito forte, muito dona de si mesma, que não dependia de ninguém. Então acabou que essa experiência midiática e aquilo que eu consumi me transformou e ajudou completamente na implantação desse tipo de ideologia.
E a terceira vertente que eu percebi que teve um papel muito fundamental nessa parte de desenvolver essas ideias progressistas, em especial o feminismo na minha mente, foi a questão educacional. Eu não venho de família rica, então a vida toda eu fui educada em colégios públicos e eu sempre me identifiquei muito com as áreas de humanas. Então eu gostava muito das aulas de história, de filosofia, de língua portuguesa. E os meus professores, durante um tempo ali, alguns eram muito progressistas. E acabou que houve uma influência, porque quando nós somos mais novos e não temos ali, de repente, um preparo espiritual, um preparo de convicção religiosa em casa, e temos realmente uma base alicerçada das coisas que nós acreditamos, fica fácil que nós sejamos convencidos por ideias estranhas. Então, nesse sentido, eu desenvolvi algumas características, algumas atitudes, alguns comportamentos que eram bem enviesados aí para o lado do feminismo. Eu disse de início, né, que você é coautora de um livro, e Mulheres que Venceram. Então, segundo o livro e tudo que você já aprendeu com respeito a esse assunto, o que a gente pode considerar como o verdadeiro empoderamento feminino, então? Eu coloco até entre aspas o empoderamento aqui, né? Sim, hoje nós vivemos em uma sociedade onde muito se fala sobre a mulher empoderada. E a mulher empoderada, segundo o que é pintado pela sociedade, é aquela mulher que cultiva o amor próprio, que chega a beirar um egoísmo quando nós fizemos o olhar por outra perspectiva, né? É aquela mulher que não depende de ninguém, que é dona de si, que faz o que ela quer porque ela acha que é certo. O fim dela é ela mesma. E o empoderamento real de uma mulher, ele vai totalmente na contramão disso. Eu costumo dizer que as mulheres empoderadas são as mulheres que estão na contramão desses movimentos, que são as mulheres que buscam o seu poder e a sua identidade em Cristo. Elas entendem que elas são quem nasceram para ser segundo a vontade de Deus. Elas não competem com os homens, não tentam se impor o tempo todo, mas entendem que o seu papel é complementar e totalmente distintivo em vocação. As mulheres foram feitas para um papel, para um propósito, e os homens para outro. E como que as mulheres manifestam esse empoderamento? Através da sutileza, da docilidade, da leveza. São mulheres que realmente conseguem construir famílias, lares. Nós precisamos entender que a carreira é importante, que o estudo é importantíssimo. Mas eles fazem parte da nossa realização pessoal, sim, com certeza. Só que a nossa família é um empreendimento para a eternidade. Então, quando nós aprendemos a cultivar as nossas famílias, a nossa espiritualidade, a nossa atmosfera como uma pequena parte do céu aqui na Terra, aí sim eu acredito que nós somos mulheres empoderadas de fato. Muito bom. E quem queira adquirir esse livro, qual o caminho? Bom, pode entrar em contato comigo pelo meu Instagram, é @le.brunhara, que aí eu consigo pegar os exemplares e enviar para qualquer pessoa que deseje em qualquer lugar. Perfeito. Le.brunhara, né? @le.brunhara. Isso mesmo. Letícia, você é casada. Qual o nome do seu esposo mesmo? Flávio. Flávio, né? E pelo que a gente conversou previamente, você disse que conhecê-lo foi algo determinante na sua história. Em que sentido? Bom, quando eu conheci o Flávio, eu já não frequentava nenhuma igreja, porque durante a minha adolescência eu tive ali um pequeno tempo que eu frequentei uma igreja pentecostal, porém, frequentei ali por alguns anos, e assim que eu fiquei um pouco mais jovem, eu me desvinculei completamente, e literalmente eu estava no mundo. E ele também, ele cresceu numa área adventista, porém, em algum momento ele se desligou, né, da fé, dessa questão de frequentar a igreja, de ter essa espiritualidade. E quando a gente se conheceu, eu tinha muita vontade de voltar para os caminhos de Deus, e ele também. Porém, eu não tinha força necessária para ir sozinha, nem ele. Então, eu acredito que o nosso encontro foi determinante, porque foi a forma que Deus usou de nos fortalecer e nos levar até o caminho dele, né? De nos levar até a presença dele. E foi através do meu esposo que eu conheci o Adventismo. Naturalmente que quando a pessoa entra em contato pela primeira vez assim com o Adventismo, né, tem aspectos desse movimento, dessa igreja, dessa cosmovisão, eu diria até, que mais chamam a atenção. No meu caso, quem conhece minha história foi o criacionismo, né, isso me fisgou de um jeito assim impressionante, eu que era evolucionista, tinha uma outra história e tudo mais. No seu caso, o que mais lhe chamou a atenção no Adventismo, assim, no primeiro contato?
O primeiro contato foi o estudo aprofundado de Apocalipse, porque eu nunca consegui entender Apocalipse na igreja que eu frequentei durante ali minha adolescência. Então, assim, eu sempre fiquei muito confusa com relação a esse livro, eu tinha medo, né, quando se falava de juízo final e tudo mais. Então, conseguir entender com clareza cada etapa da profecia, o significado, o contexto, foi algo que realmente trouxe uma convicção muito grande para a minha fé. E o segundo ponto que me chamou muita atenção foi a questão da reforma de saúde, porque eu sempre gostei muito dessa parte de vida saudável, de praticar esportes. Então, foi algo que realmente eu nunca vi outras religiões falando. Então, isso realmente me fisgou. Muito bom. E você fez estudos com o seu esposo, né? E como que foi essa experiência, assim, o desenvolvimento, creio que levaram algum tempo, né, estudando a Bíblia. Como que foram essas descobertas? Porque Olha, mensagem de saúde, ela é quase que, hoje em dia, pelo menos, é uma unanimidade praticamente, né, na mídia, livros e tudo mais. Está bem disseminado esse conhecimento, né? Profecias também é um tema bastante interessante, intrigante, mas também tem aquelas doutrinas distintivas, que são assim um pouquinho mais polêmicas, né, como o sábado, o estado do ser humano na morte e coisas assim. Como é que foi essa experiência de estudar a Bíblia aprofundadamente durante algum tempo? Olha, no começo foi caótico, não vou mentir, foi bem caótico, porque, como eu falei, a minha infância foi praticamente sincretista. Cria um tanto de coisa e no final não acreditava em nada. Durante ali minha adolescência, eu participei de uma igreja pentecostal. Então, nas igrejas pentecostais em geral, existe, né, aquele louvor que acaba sendo um entretenimento, e tem algumas crenças que são conflitantes com as crenças adventistas. E quando eu comecei a estudar, foi um choque, né? Primeira vez que eu fui na igreja, escutei Arautos do Rei, aquele louvor assim bem calminho, reverente. Eu falei, meu Deus, que coisa diferente, né? E com o tempo foi tão legal que eu fui me adaptando e passei a gostar. E aí as coisas que eu gostava antes, por exemplo, as músicas mais agitadas e tal, aquilo passou a não fazer sentido mais. E no começo dos estudos bíblicos, eu sempre fui uma pessoa muito questionadora. Então eu queria um entendimento pela Bíblia, mas eu também queria provas de que a Bíblia realmente estava correta. Eu queria provas científicas. E era muito engraçado, porque o pastor que nos deu o estudo, no começo, o Wagner Piazzi, para todos, ele deixava eu escolher o tema. Ele falava, qual que é o próximo tema que você quer aprender? E aí eu dizia para ele trazia o tema, mas ele já trazia alguma abordagem que justificasse e mostrasse que a Bíblia realmente estava correta. E aí, com o passar do tempo, eu passei a entender, passei a aceitar, e foi algo que realmente transformou a minha vida, meu modo de ver, meu modo de me comportar, de me vestir, de falar com as pessoas. Foi algo que realmente trouxe muita diferença para a minha vida e para o do meu esposo. Letícia, outro ponto que muitas vezes traz alguma controvérsia é aquilo que nós chamamos de dom profético, né? Nós cremos no dom profético ao longo de toda a Bíblia, nós cremos que Deus se manifestou por meio de profetas como Noé, como Moisés, Isaías, Jeremias, depois no Novo Testamento ali temos João Batista, João, né, do Apocalipse, mas cremos que esse dom não se esgotou naquilo que chamamos de profetas canônicos, profetas que escreveram a Bíblia. Então nós temos a Bíblia como regra de fé e prática, né, acima de toda e qualquer revelação, ela que é o aferidor de revelações, né, mas cremos que Deus também usou profetas não canônicos. Até na Bíblia mesmo temos menção a esses profetas, né? Temos Ulda no Antigo Testamento, Débora, o próprio Noé, que eu citei, não é um profeta canônico, não escreveu nada que foi preservado no cânon da Bíblia. Nós temos no Novo Testamento o próprio João Batista, que eu também citei, né, que não escreveu nada que foi preservado ali no cânon. Então, há profetas e profetisas não canônicos. E o dom não se esgotou nos tempos bíblicos. A Bíblia mesma diz que nos tempos finais, especialmente, esse dom seria necessário. E ele estaria presente entre o povo de Deus, né? Então nós cremos que Ellen White, no século XIX, ali no começo do século XX, ela foi usada por Deus como uma profetisa não canônica para orientar esse povo desse movimento adventista que estava ali lutando por uma unidade, né, para ter uma identidade, e ela teve um papel bastante importante nesses primórdios do movimento aí. Tendo escrito muitas coisas, você até citou aí, né, a reforma de saúde, aquilo que nós como igreja entendemos ser o melhor para a nossa saúde física, mental e espiritual, vem em grande medida dos escritos dessa senhora, né, lá do século XIX, começo do século XX, com pouco estudo formal, mas que escreveu coisas impressionantes no que diz respeito à saúde, teologia, psicologia, família e outras coisas mais. Como foi o seu contato e como tem sido a sua experiência ao longo do tempo
de leitura dos livros dessa mulher incrível que foi Ellen White? Então, no começo eu apresentava uma resistência, sim. Eu acho que é comum para todo mundo que está começando a estudar o Adventismo, ter essa resistência e tudo mais. Só que eu resolvi dar uma chance. E um dos primeiros livros que eu li foi Conselhos sobre Regime Alimentar. E fez muito sentido para mim, porque eu vi que pela história dela, ela não tinha uma formação, assim, uma escola formal. Na época dela, ela não teria como saber com tantos detalhes o que ela falou sobre saúde. Então, nesse contexto, lembra que eu falei que eu gostava de provas científicas das coisas que eu lia para eu realmente acreditar? Então, nesse sentido, me chamou muita atenção, porque muitas das coisas que ela falou lá no tempo dela vinha se provando agora, na atualidade. Então, eu realmente pensei, bom, se isso não é um dom de Deus, eu não sei o que é, porque isso está vindo para a preservação do ser humano, da saúde, do intelecto, do vigor físico, moral e espiritual. Então, aí eu já comecei a acreditar mais. Depois, conforme eu fui lendo Eventos Finais, A História da Redenção, alguns outros livros como Mensagem aos Jovens, eu passei a ver que realmente ela era uma mulher inspirada por Deus. Primeiro, porque jamais eu achei nos escritos dela algo que fosse contraditório à Bíblia ou algo que fosse contraditório às leis naturais do nosso ser. Então, com o tempo, eu passei a perceber que essa leitura me edificou muito como pessoa, como mulher, como esposa. Então, quando é uma leitura que edifica, que fala com você, que te aproxima de Deus, aí não restam dúvidas. E foi quando eu passei a aceitar a mensagem, e hoje eu tenho a prática regular de ler as meditações dela no nosso culto familiar aqui em casa, e tem sido uma bênção, com certeza. Que bom. Inclusive, agora eu comecei a ler o Sermão que é. Eu ia dizer agora, né? Vem um bebezinho aí, né? Você Sim. Está de 2 meses de gestação, e tem muita coisa boa, né, sobre educação de filhos. Eu lembro que quando a Débora e eu estávamos ainda namorando, nós começamos a ler o livro Lar Adventista, Cartas aos Jovens Namorados, né? Depois você tem aí Fundamentos do Lar Cristão, Orientação da Criança, que eu também recomendo a vocês, né? Tem muita Sim. coisa boa, coisa maravilhosa. E eu, como você, assim, nunca vi uma contradição naquilo que ela escreveu em relação com a Bíblia, né? E tenho estudado já os livros dela há 30 anos, pelo menos, e quanto mais eu leio, mais maravilhado fico e mais vontade de ler a Bíblia eu tenho, né? Porque fenômeno... amplia muito, né? Amplia muito a compreensão e nos leva para a Bíblia realmente. Sim. Não é à toa aquela comparação, né? Uma luz menor que ilumina, aponta, né? Aponta o facho dela para a luz maior, dizendo, leiam esse livro, né? Ela sempre recomendou a Bíblia Sagrada. E isso realmente nos ajuda muito a ter um lar feliz, uma vida saudável em todos os sentidos, né, integralmente saudável, estar seguro com respeito aos eventos que estão acontecendo aí, o que vem pelo futuro, né? É maravilhoso. Eu só posso dizer, e eu acho que você faz coro aqui com o que eu vou dizer, que as pessoas leiam, que as pessoas estudem e depois tirem suas conclusões. Agora, Letícia, você como uma comunicadora, uma pessoa que tem uma visão crítica, né? A Igreja Adventista tem sofrido bastante ataques nesses tempos, né, críticas, muitos vídeos e canais criticando Ellen White, criticando a história da igreja, fazendo distorções. Como que você encara essas coisas atualmente aí? Eu acredito que hoje em dia existe muito alarmismo, existe muita criação de polêmica em troca de engajamento, e eu acredito que muitas das pessoas que estão gerando polêmica, elas estão atrás justamente das glórias desse mundo, porque elas querem engajar, elas querem aparecer. Eu acredito que na caminhada cristã nós precisamos ser muito equilibrados, nem tendendo ao perfeccionismo e nem tendendo ao progressismo. Nós temos que ter esse equilíbrio. A palavra de Deus nos exorta a sermos pessoas equilibradas. Eu acredito que nós precisamos realmente trabalhar muito a maturidade cristã, principalmente com os novos membros, os recém-batizados, para que eles não sejam enganados por pessoas que estão aí querendo dividir a igreja. Porque igual uma vez que questionaram o doutor Rodrigo Silva sobre o que ele achava da pregação de determinada pessoa sobre Apocalipse. E ele disse, quando uma pessoa prega Apocalipse, a igreja se divide. Quando outra prega, as pessoas se convertem. Então, pelos frutos a gente conhece, né? Então, eu acredito muito que nós temos que estar atentos ao que é bíblico,
as orientações de Deus, do espírito de profecia, e deixar esses barulhos, esses alardes de lado, e sempre discipulando bem as pessoas às quais nós damos estudos, às quais nós estamos fazendo um trabalho missionário, para que elas não possam ser enganadas também. Muito bom, Letícia, muito bom. Daqui a pouco eu vou voltar à questão do trabalho missionário, porque eu sei que você e sua esposa são missionários voluntários, né? Tem paixão por isso, mas eu quero destacar coisas que você acabou de dizer que eu achei muito boas, né? Primeira, analise se o trabalho, o ministério, os conteúdos dessa pessoa que você talvez esteja seguindo são construtivos, promovem a unidade, promovem a paz entre as pessoas, ou se são só destrutivos, de crítica, divisionistas, causam polêmica desnecessária. Será que vale a pena ocupar nossa mente com essas coisas? Você também estuda neurociência, né? Será que isso é saudável para as pessoas que vivem consumindo essas coisas polêmicas? Né? Quer dizer alguma palavra sobre isso também? Efeitos mentais do conteúdo, desses conteúdos alarmistas, críticos, divisionistas. Sim, é quando as pessoas se tornam parte daquilo que consomem. Então, tudo que nós vemos, escutamos, consumimos, elas se fragmentam a nossa mente, a nossa cosmovisão, a nossa visão de mundo. Então, ao passo que eu veja somente notícias sobre o final do mundo, sobre a agenda satânica, sobre coisas desse tipo, eu vou me desalinhar completamente com a agenda de Deus e vou passar a estar alinhada com a agenda do mundo, ficando alarmada por qualquer coisa. E isso gera uma reação química no nosso corpo, libera cortisol, nós liberamos, né, esse hormônio do estresse, isso faz com que a gente viva sobre constante alerta. Então, ao nível mental, ao nível de reação física para o nosso organismo, viver nessa atmosfera caótica não é algo bom. O que a Bíblia sempre nos orienta? Qual que é a frase que mais tem na Bíblia? Não temas. Se nós estamos em Cristo, se nós estamos certos da nossa salvação, né, no sentido de estarmos nos preparando a cada dia para a volta de Jesus, porque eu não tenho que ficar preocupada, será que Jesus vai voltar daqui 10 anos? Será que ele vai voltar daqui 20 anos? Eu tenho que estar preocupada o seguinte, se hoje eu vier à sepultura, eu estou salva? Então, quando nós temos essa convicção espiritual de buscar as coisas que edificam, assim, nós não podemos ser totalmente desapercebidos para o que está acontecendo. Temos sim que ter esse senso crítico, porque Deus nos deixou a profecia para que nós pudéssemos reconhecer os momentos. Mas que a gente não fique procurando viver nessa esfera caótica e de alarmismo, porque isso tende a trazer consequências negativas, tanto para a nossa mente, quanto para o nosso organismo e também para o nosso estado mental. Muito bom. Há pessoas que parece que vivem num estado febril, né? Assim, sempre perturbadas, como diria Ellen White nas traduções antigas, né? Desassossegadas, né? Perdem aquela paz, aquele sossego que deveria caracterizar a vida de um cristão guiado pelo Espírito, porque o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, bondade, tranquilidade, né? Então, cuidado com esses conteúdos que realmente só trazem esse alarme, essa vida alarmada. É uma desordem mental, né? Porque algumas pessoas se preocupam tanto com o que os artistas estão fazendo, a roupa que eles estão usando, o choque que eles estão causando, que gastam tanto tempo procurando esse tipo de informação para saber a agenda satânica, que perdem tempo que poderiam estar estudando a Bíblia, edificando seu lar, sua casa, louvando ali com uma boa música, sabe? E ao invés de ficar numa atmosfera de bênção, porque uma coisa que a Ellen White fala no Lar Adventista que chamou muito a minha atenção é que a nossa casa ela precisa ser tal qual uma atmosfera do céu. Então, será que eu consumindo esse tipo de conteúdo o tempo todo e ficando o tempo todo alarmado, será que eu vou estar vivendo a atmosfera do céu? Com certeza não, né? É outro tipo de atmosfera, né? Então, eu costumo dizer assim para meus amigos, né? Beba sempre águas cristalinas. Não vá buscar em fontes poluídas, ainda que tenha uma gotinha só de cianureto, né? Ele vai contaminar toda aquela água. Então, busque fontes cristalinas, fontes de águas puras, né? Conteúdo realmente edificante e autorizado, bíblico, né? Confiável, de fontes confiáveis. Isso é um conselho que vale muito a pena ser seguido, né? Agora, Letícia, você e seu esposo tiveram uma experiência um tanto negativa ali na época da pandemia, né? A pandemia marcou a vida de nossa geração, não tem jeito, a gente vai sempre se referir ao antes e depois da pandemia, né? Então, na pandemia, vocês tiveram essa experiência, pode compartilhar conosco um pouquinho como é que foi isso aí?
Claro, um pouco antes da pandemia, nós já estávamos vindo ali numa certa falta de vigor espiritual. Por erro nosso mesmo, falha nossa, nós não estávamos estudando como deveríamos, não estávamos nos edificando como deveríamos. E aí, quando entrou a pandemia, que nós perdemos completamente o contato com a igreja, com os membros, com os nossos amigos, nós ainda estávamos numa fase de certa imaturidade cristã, isso nos desanimou muito. E nós começamos a realmente não assistir mais os cultos, não fazer mais o culto familiar. E isso foi algo muito negativo para a nossa família, porque a gente sabe como as famílias são atacadas hoje. E quando nós não estamos sob a proteção de Jesus, edificando as nossas casas, infelizmente começam a acontecer coisas que não são o ideal, né? Então, assim, brigas por motivos bobos, desgastes por motivos bobos. E aí essa falta de vigor espiritual acarretou, né, nesse desgaste do nosso casamento ali durante um certo período, infelizmente. Você disse também para mim que depois tiveram um processo de retorno, né? Graças a Deus ele nunca desiste de seus filhos, né? Ele chama, ele convida, né? Como foi esse processo? Que recursos Deus usou para trazê-los de volta? Então, foi muito interessante porque, como na pandemia tudo passou para o digital, para o online, a gente passou a ter muito acesso aos cultos do NASP. E aí, vez ou outra, a gente abriu o YouTube, como a gente assistia antes, sempre tinha lá recomendação. A gente ignorou ele durante um tempo, mas quando a pandemia realmente apertou e aquilo começou a se tornar global, nós lembramos do que a gente já havia lido em eventos finais, e aí tudo começou a fazer sentido. Foi um alerta de Deus mesmo para as nossas vidas. E aí nós passamos a buscar novamente, fomos nos achegando da presença de Deus, fomos fazendo estudo. O seu canal foi fonte de muitas bênçãos para nós, porque realmente assistir os vídeos e poder acompanhar algumas explicações, coisas que talvez a gente ainda tivesse dúvida, e essa dúvida foi sendo sanada, foi muito bom. E aí nós retomamos, graças a Deus, ao término da pandemia a gente já estava firme novamente, voltamos a frequentar a igreja e aí estamos desde então. Amém, louvado seja Deus. Inclusive, ter voltado para Deus, de todo o coração, ajudou muito no seu casamento também, né? Sim, porque assim, o meu casamento, no começo, principalmente, ele foi muito conflituoso, justamente por essas ideias feministas, progressivas, por eu não entender a necessidade de Cristo como mulher, e por eu querer ser como as mulheres do mundo, sabe? No sentido de se impor sobre o marido, de querer realmente ter essa força, ganhar tudo na força, sabe? Isso influenciou muito negativamente o meu casamento. E isso começou a mudar a partir do momento que nós começamos a fazer estudos bíblicos, comecei a ler Espírito de Profecia, entender melhor a função da mulher. Só que aí, no momento em que houve esse afastamento, a Letícia do passado voltou à tona, com as suas ideias e comportamentos, mesmo que não de forma intencional. Mas parece que quando nós não estamos ligados a Cristo, o eu aparece, não é? E foi onde nós tivemos realmente esse desgaste, mas que Deus foi tão bom que durou muito pouco, porque igual eu estava comentando com um amigo esses dias, quando a gente se afasta de Deus, ele se esforça tanto para nos alcançar, é como se os céus inteiros fossem mobilizados para buscar a gente poder voltar. Então Deus foi muito misericordioso conosco e nós somos muito gratos por isso. Ô, Letícia, você que é palestrante, que é motivadora também aí, você então recomenda Deus para os casais? Claro, inclusive quando eu recebi o convite para escrever em coautoria o livro Elas que Inspiram, eu usei esse espaço que me foi dado como um espaço missionário. Porque eu sei que muitas mulheres, muitas famílias têm passado por ataques nos casamentos. E assim, quando um casamento não está em ordem, nem o homem, nem a esposa ficam em ordem, mentalmente falando. Quando tem filhos, o estrago ainda é maior. Então, eu usei muito esse espaço para contar da nossa experiência, como Deus mudou a nossa dinâmica, como Deus mudou o nosso casamento, como nós nos tornamos pessoas mais flexíveis, mais preocupadas com o bem-estar do outro do que com o próprio. E eu acredito que cada crise que exista é uma oportunidade de nós nos achegarmos a Deus para viver as transformações que Ele nos coloca. Porque quando a gente aproxima de Deus e não existem transformações, isso quer dizer que nós estamos nos aproximando da maneira errada. Onde Deus entra, Ele transforma. Então, eu usei muito esse livro e esse espaço para poder divulgar essa questão, para mostrar, olha, se o meu casamento teve solução, o seu também tem. Amém, que bom.
quero só recordar algo que você falou lá atrás, que não basta evangelizar, temos que discipular, né? E Exatamente. talvez pessoas abaladas com esses conteúdos sobre os quais falamos agora há pouco, né? Críticos, de críticas à igreja, ao ministério de Ellen White, talvez elas fiquem abaladas porque não tiveram, quem sabe, as raízes aprofundadas, né? Então, não é só evangelizar, dar estudos bíblicos, nós temos que discipular, fazer com que as pessoas tenham realmente um conhecimento mais aprofundado e pessoal com Deus, com a sua palavra, com a igreja, para que elas possam ser assim, edificadas sobre a rocha, né? E não ser mais como meninos inconstantes, como diz Paulo, levados por todo o vento de doutrina. Qualquer vento de doutrina. Uhum. O que você falou sobre discipular é muito mais do que apenas evangelizar, né? Evangelizar é importante, temos que fazer isso, mas no que depender de nós, e estiver ao nosso alcance, nós devemos também ajudar as pessoas a ser discipuladas, para que elas também depois possam discipular outros, né? É um processo, é uma reação em cadeia. E eu percebi que vocês gostam de missão, né? De estar envolvidos na missão de Deus, na missão da igreja. Por quê? E qual a importância disso para vocês e para outras pessoas? Eu acredito muito que Deus nos use na obra para poder não só salvar a outros, mas para poder nos salvar. Então, por exemplo, quando eu tenho que passar uma escola sabatina, eu tenho que estudar e tenho que me preparar melhor. E isso está trazendo edificação espiritual para a minha vida. Vai levar para de outras pessoas, mas principalmente para a minha vida. Então, eu vejo que todos os trabalhos que Deus nos coloca, que em todos os lugares onde Ele nos põe, é uma oportunidade de salvação para nós, para nossa casa. Então, para nós a missão é muito importante porque ela representa salvar vidas, literalmente. É como se fosse um bombeiro que entra no seu caminhão e nos salvar pessoas que estão ali em estado terminal. É assim que nós vemos a missão. E muitas vezes a missão não é só para os que estão fora, é principalmente para os que estão dentro. E a gente precisa ter essa convicção e realmente é aí que nós aplicamos o discipulado. Porque muitas pessoas, infelizmente, têm a visão de que a igreja é como se fosse um grande comércio onde precisa bater meta. Eu tenho que dar 10 estudos bíblicos, eu tenho que levar tantas pessoas a batizar, eu tenho que fazer isso e aquilo. Só que muitas vezes, nesse meio do caminho, perde-se a qualidade do discipulado. Então, eu preciso sim dar estudos bíblicos, eu preciso levar pessoas ao batismo, mas mais do que uma visão estatística de tudo isso, eu preciso ter uma visão espiritual, onde eu preciso acompanhar essas pessoas de perto, onde eu preciso ser receptiva, onde a minha vida precisa testemunhar para essas pessoas, porque não adianta nada eu saber a Bíblia, eu saber espírito de profecia, eu citar tudo de cor salteado, se a minha vida não é um testemunho para as pessoas. Então, nós temos essa convicção de que a missão, de fato, é fazer com que as pessoas desenvolvam a própria fé com base em suas próprias... que elas creiam naquilo realmente com convicção, para que não sejam levadas por qualquer ideologia ou tenham uma fé ali esmorecida. Letícia, olha, muito obrigado por esse conteúdo, né? Pela sua vida, pelo seu testemunho. Louvo a Deus porque vocês voltaram para Deus com tudo, né? Com bastante convicção. Agora Sim. A família vai aumentar, aí as responsabilidades também aumentam, né? Mas também o potencial evangelístico aumenta, né? Porque passa a ser uma equipe maior, né? Você Sim. quer deixar algumas palavras aí de encerramento para os nossos amigos? Eu gostaria de deixar, sim, principalmente para as mulheres que estiverem nos assistindo. Eu quero dizer a vocês que busquem sua identidade em Cristo, que fortaleçam os seus lares, que entendam que a família de vocês é o maior empreendimento que vocês possuem aqui nessa terra, e que sempre que tiverem a oportunidade de falar de Jesus, de discipular, de testemunhar o nome de Cristo, que façam isso de toda a alma, de todo o coração e de todo o entendimento, que isso certamente será fonte de bênçãos na sua vida e na vida das pessoas que estão ao seu redor. Pastor Michelson, quero te agradecer pela oportunidade. Estou muito feliz de estar aqui nesse canal que tanto me ajudou no meu processo de conversão, no meu processo de reaproximação com as verdades bíblicas. E muito obrigada por ser essa bênção na nossa vida e na vida de todas as pessoas que estão aqui nesse canal. Amém. Obrigado, Letícia, pelas palavras de carinho também. Deus abençoe muito aí a sua família, o seu esposo, bebezinho Amém. Que está se desenvolvendo aí, que ele seja saudável, feliz e seja um instrumento de salvação também, né? Que bênção ele vai ter de ter vindo para um lar como o de vocês agora, que é um lar renovado em Cristo, e um lar Amém. Focado na missão e na volta de Jesus. Um grande abraço, Letícia. Manda um abraço aí para o seu esposo também. E a você que nos acompanhou até aqui,
Deus abençoe grandemente a sua família também, e até o nosso próximo vídeo.